Shalom! Bem-vindas ao nosso grupo Lugar de Torá, ao nosso Rumash, Parashat Hashvua Bamidbar, da nossa terceira ilá do livro de Números, capítulo 2, dos versículos 1 a 34. Amém? E falou o Eterno a Moisés e Arão, dizendo: cada um sobre o seu estandarte, com as insígnias da casa de seus pais, acamparão os filhos de Israel. Defronte, ao redor da tenda da reunião, acamparão. E os que acamparão defronte do oriente serão os do estandarte do acampamento de Judá, segundo os seus exércitos. E o príncipe do filho de Judá, Narishon, filho de Aminadab. E o seu exército, e os que dele foram contados foram 74.600. E os que acamparão junto a ele serão da tribo de Issachar. E o príncipe dos filhos de Issachar, Netanel, filho de Tissuar. E o seu exército e os que dele foram contados foram 54.400. E a tribo de Zebulon e o príncipe dos filhos de Zebulun, Eliabe, filho de Helon. E o seu exército e os que dele foram contados foram 57.400. Todos os que foram contados do acampamento de Judá, 186.400, segundo os seus exércitos, estes marcharão primeiro. O estandarte do acampamento de Ruben estará ao sul, segundo os seus exércitos. E o príncipe dos filhos de Ruben, Elitissur, filho de Shedeur, e o seu exército e os que dele foram contados foram 46.500. E os que acamparão junto a eles serão da tribo de Simão. E o príncipe dos filhos de Simão, Shelumiel, filho de Tissiri-Shadai, e o seu exército e os que dele foram contados foram 59.300. E a tribo de Gade, e o príncipe dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. E o seu exército e os que dele foram contados foram 45.650. Todos os que foram contados do acampamento de Ruben, 151.450, segundo os seus exércitos, estes marcharão em segundo lugar. E partirá a tenda da reunião com o acampamento dos levitas no meio dos acampamentos. Como se acamparem, assim marcharão, cada um em direção ao seu lugar, segundo os seus estandartes. O estandarte do acampamento de Efraim, segundo os seus exércitos, estará no lado do ocidente. E o príncipe dos filhos de Efraim, Elissamá, filho de Amiúde, e o seu exército e os que dele foram contados foram 40.500. E junto a ele estará a tribo de Menache. E o príncipe dos filhos de Menache, Galiel, filho de Pedatsur, e o seu exército e os que dele foram contados foram 32.200. E a tribo de Benjamim, e o príncipe dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Guidoni, e o seu exército e os que dele foram contados foram 35.400. Todos os que foram contados do acampamento de Efraim foram 180.100, segundo os seus exércitos. Estes marcharão em terceiro lugar. O estandarte do acampamento de Dan estará ao norte, segundo os seus exércitos. E o príncipe dos filhos de Dan, Arriezer, filho de Amishadai, e o seu exército e os que dele foram contados foram 62.700. E os que acamparão junto a ele serão da tribo de Asher. E o príncipe dos filhos de Asher, Pagiel, filho de Orã, e o seu exército e os que dele foram contados foram 41.500. E a tribo de Naphtali, e o príncipe dos filhos de Naphtali, Ahirá, filho de Enã, e o seu exército e os que dele foram contados foram 53.400. Todos os que foram contados do acampamento de Dan, 157.600, estes marcharão em último lugar,
segundo os seus estandartes. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos acampamentos, segundo seus exércitos, foram 603.550. E os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Eterno ordenou a Moisés. Fizeram os filhos de Israel conforme tudo o que o Eterno ordenou a Moisés. Assim, acamparam segundo os seus estandartes e assim marcharam cada qual segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais. Amém. Baruch Hashem.